Bom, partindo de uma perspectiva teórica acerca dos movimentos sociais, Maria da Glória Gum, que é uma socióloga e escritora brasileira, que realizou vários estudos e considerações acerca desses movimentos, ela afirma que em várias regiões do movimento ocidental, foi a partir dos anos 80 que o estudo acadêmico desses movimentos ganhou espaço e status também de objeto científico de análise. E assim eles passaram a ser alvo na criação de várias teorias. E tudo isso se deu por quê? Porque em parte esses movimentos ganharam visibilidade na própria sociedade, enquanto fenômenos históricos concretos. E assim, foi naquele período de 1960 que os movimentos sociais se tornaram mais visíveis e ao mesmo tempo passaram a ser percebidos como agentes que eram capazes de influir, de influenciar em decisões públicas. Assim, para essa autora, os movimentos sociais eles são fenômenos históricos que decorrem de lutas sociais. Ou seja, ela entende que enquanto a humanidade não resolver seus problemas básicos como a desigualdade social, né, o preconceito, a opressão, a exclusão, haverá luta. E assim existirão esses movimentos. Para Gon, os movimentos sociais eles são ações sociopolíticas que foram construídas por atores coletivos pertencentes a diferentes classes sociais, que são articuladas em cenários da conjuntura socioeconômica e política de um país, criando um campo político de força na comunidade civil. Essas ações coletivas elas se estruturam a partir de repertórios criados sobre temas em conflitos e disputas vivenciados por esses grupos na sociedade. E é interessante que essas ações elas desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade coletiva para o movimento, a partir dos interesses em comum entre os atores, né, que compõem esse coletivo. Assim, para a referida autora que foi citada, pode-se dizer que os movimentos eles geram um conjunto de inovações, né? Eles causam uma mudança, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E eles colaboram de forma indireta e também indireta da luta política de um país e contribuem para o desenvolvimento e a transformação da sociedade civil e política. E tais contribuições são evidenciadas, né, por exemplo, quando se realizam análises sobre períodos históricos determinados que passaram ou que ainda estão ocorrendo e observa-se, por exemplo, que houve, né, a conquista de direitos que eram importantes ou são importantes para determinados grupos. Agora, por outro lado, ainda partindo de uma perspectiva teórica, nós trouxemos aqui nesse trabalho as considerações feitas por Alain Torre, que é um sociólogo francês, que também fez estudos em torno dos movimentos sociais e buscou defini-los, né, conceituá-los. Sendo assim, para ele, esses movimentos eles são como práticas de atores sociais que não visam criar um novo tipo de sociedade, mas eles buscam a mudança, tanto da perspectiva quanto da vida social, buscando, né, a defesa e a luta dos direitos dos homens. E no período atual, esses movimentos, para ele, né, referem-se mais à questão da democracia interna do que uma eventual tomada de poder. Ou seja, ele não visa criar o novo, ele quer trazer a mudança, né? E além disso, para tornar mais compreensível, né, a conceituação, a definição dos movimentos sociais, ele define 3 princípios que são imprescindíveis para constituir os movimentos sociais, que são o da identidade, o da oposição e o da totalidade.
De maneira bem simples, o da identidade é nada mais nada menos do que os atores coletivos que compõem os grupos, né, que promovem os movimentos, eles devem ter a compreensão do movimento em si, do papel de cada um deles, enquanto indivíduos, na promoção desses movimentos. O princípio da oposição é aquele que esse autor, né, o Havain, ele estabelece, dizendo que é importante também estar claro quem são os alvos, as metas desse movimento, o que se pretende atingir, qual o alcance dele. E, por último, né, o princípio da totalidade, que é justamente trazer a compreensão do contexto em que esses movimentos iriam ser formados e as eventuais lutas sociais que aconteceriam. Então, partindo dessas duas perspectivas teóricas, é importante dizer e analisar, né, que os movimentos sociais eles não possuem uma definição única ou algo imutável. É muito pelo contrário. É uma questão dinâmica, porque os movimentos eles vão variando, assim como a sociedade, né? Mas de um ponto de vista genérico, nós podemos dizer que esses movimentos eles possuem uma análise conceitual ampla. Eles podem representar, dependendo dos critérios que forem analisados, né, desde a ação de grupos voltados à promoção de interesses, sejam eles morais, éticos, legais, até ações mais radicais, que visem a transformação, né, drástica, mais severa da ordem jurídica, da ordem social, como, por exemplo, mudanças nos sistemas normativos, políticos, econômicos e entre outros. Ou seja, esses movimentos sociais eles são uma das formas possíveis de mudança e transformação numa sociedade. E já quanto à figura dos movimentos sociais na criação de direitos, podemos dizer que conforme os teóricos desses ramos, né, podemos dizer que o engajamento entre os movimentos sociais com o âmbito jurídico, ele se deu, né, nas últimas décadas do século XX. E foi nesse período que esses movimentos passaram a observar e a reivindicar de fato direitos, né, buscando alterações legais e passando a levar em juízo causas referentes aos grupos, principalmente no Brasil, né. Dentre essas demandas sociais, que posteriormente, né, serão mais esclarecidas pelos outros componentes do grupo, dentre essas demandas que foram levadas ao Poder Judiciário, podem se destacar principalmente, né, aquelas ligadas à estratégia identitária, ou seja, a identidade do ator social, do indivíduo. Ou seja, os grupos sociais que foram marcados por identidades sociais historicamente vulneráveis, do ponto de vista político e também do social, a partir daquela época e até o período atual, eles têm utilizado esses movimentos associados ao direito, ou seja, caracterizando a mobilização do direito. Eles têm usado esses movimentos em busca do alcance pleno de direitos inerentes à pessoa humana ou inerentes à existência de determinados grupos. Tem buscado também a vedação a tratamentos não discriminatórios e, sobretudo, tem primado, né, pela promoção da igualdade. Como exemplo desses movimentos, nós podemos citar os movimentos negro, o dos indígenas, das mulheres em busca de maiores perspectivas legais em diversos âmbitos que geralmente são cerceados, e também os LGBTs. Né? E ainda, quanto essa dita igualdade, nós observamos um contraste. Por quê? Porque as sociedades atuais elas convivem
É incrível. Elas convivem com a plena convicção de que há uma classe hegemônica e que impede, né, essa classe que a igualdade para determinados grupos sociais que são vulneráveis seja proporcionada de fato, o que acaba por colaborar e corroborar com a manutenção do preconceito e da discriminação. Daí nós podemos perceber a importância do campo do direito associada aos movimentos, porque a promoção de mudanças sociais, transformações sociais reivindicadas por esses movimentos podem sim serem reconhecidas e efetivadas pelo âmbito jurídico, trazendo melhores garantias, melhores condições de vida e maior respeito à pessoa humana, né, de cada ator coletivo que compõe esses grupos. Então, para evidenciar a relevância desses movimentos para a criação e concretude de direitos, basta nós notarmos, né, o cenário político-jurídico brasileiro. Alguns anos atrás que, por exemplo, enquanto o racismo ele começou a ser previsto na agenda político-legal na década de 50, a violência contra a mulher ela só teve visibilidade do ponto de vista legal a partir dos anos 80. Ou seja, 30 anos de diferença. Enquanto outras problemáticas como a homofobia e a transfobia só foram enquadradas, né, partindo dessa perspectiva legal, tão somente no ano passado, em 2019. Então, nota-se, né, que a afirmativa de Hering, um jurista alemão que acho que é de conhecimento de todos, a afirmativa dele vem à tona, né, de que todo direito no mundo ele foi adquirido pela luta. E isso ainda permanece no nosso cotidiano, porque é notório que esses movimentos eles têm papel fundamental, né, na criação de direitos. E aqui eu termino a minha fala deixando um vídeo reflexivo em relação a essa temática, de Ailton Krenak, que foi o porta-voz do movimento que estava surgindo indígena em 1987 na Constituinte, né? Fez um discurso histórico que buscava, né, reverter a conjuntura política legal que era anti-indígena, ajudando, né, contribuindo para a efetivação de direitos. Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha,
que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ativismo jurídico transnacional e o Estado. Primeiramente, o que é o ativismo? Ativismo jurídico transnacional é um tipo de ativismo focado na ação legal engajada, através dos cortes internacionais ou instituições quase jurídicas, em fortalecer as demandas dos movimentos sociais, realizar mudanças legais e políticas internas, como também reestruturar ou redefinir direitos, ou pressionar os Estados a cumprir as normas internacionais e internas dos direitos humanos. O ativismo jurídico internacional pode ser visto como uma tentativa não simplesmente de remediar abusos individuais, mas também de repolitizar ou legalizar a política de direitos humanos, ao provocar as cortes internacionais ou sistemas quase-judiciais de direitos humanos e levá-los a agirem diante das arenas jurídicas e políticas nacionais e locais. As estratégias do ativismo político internacional estão situadas historicamente e politicamente. Por que é um debate que está em pauta? Ao apresentar ideias sobre os aspectos procedimentais e obstáculos à globalização do Estado de Direito e dos julgamentos, os juristas têm abordado o fenômeno da judicialização global e litigância transnacional a partir de uma perspectiva restrita legalista. Eles têm focado principalmente na resolução de disputas que ligam com questões comerciais, adotando uma perspectiva individualista e doutrinária, que desconsidera as relações complexas entre diferentes ideologias jurídicas e relações de poder entre diversos atores jurídicos. Quando discutem violações de direitos humanos, eles também tratam das disputas de uma perspectiva individualista, pois, como se o interesse das partes em questão e os remédios buscados por eles dissessem respeito apenas a questões legais e pudessem ser separados da política e da cultura. Além disso, os juristas frequentemente abordam as cortes internacionais e as instituições quase-judiciais ou como entidades separadas ou como instituições fundidas em uma só comunidade global de cortes em desenvolvimento. Ambas perspectivas desconsideradas o papel que as ONGs e Estados nacionais possuem como partes envolvidas nas disputas domésticas internacionais, bem como na constituição do sistema judicial e quase tanto interno quanto internacional. Como Souza Santos observa, os Estados-nação continuarão sendo no futuro visível o principal foco para as lutas pelos direitos humanos, tanto na condição de violadores quanto de promovedores e garantidores de direitos humanos, bem como a criação de novos. E por fim, quais os objetivos desse ativismo jurídico transnacional? Além disso, temos que ter em mente que nem todas as formas de ativismo jurídico transnacional desafiam diretamente a globalização neoliberal, o que não significa que este tipo de ativismo não procure promover mudanças sociais, jurídicas e políticas. Igualmente aos interesses daqueles envolvidos em lutas em prol dos direitos humanos, as estratégias e objetivos do ativismo jurídico transnacional de direitos humanos são diversos, ligados a vários movimentos sociais que vão desde a luta de classe até batalhas contra o sexismo, racismo, repressão política, imperialismo e assim por diante. O modelo bumerangue. O modelo bumerangue ocorre quando há um bloqueio dos canais entre o Estado e seus atores nacionais. As ONGs nacionais pulam o Estado diretamente aliado internacionais para exercer pressão externa sobre seus governos. As políticas neoliberais adotadas por todos os partidos no poder desde o fim da ditadura militar no Brasil têm reduzido ainda mais a capacidade do Estado de implementar os programas de direitos humanos. Diversas ONGs locais e internacionais de direitos humanos têm denunciado essa situação e apresentado denúncias às cortes brasileiras. Contudo, tendo em vista que a polícia e grupos de interesses poderosos estão frequentemente envolvidos em violações de direitos humanos, as cortes locais e o governo têm evitado consertar essas organizações. Isso tem ocasionado, como já foi citado, o que Kenck e Sink chamam de modelo bumerangue. Esse modelo ocorre quando um dado Estado evita corrigir as organizações dentro dele, induzindo assim a ativação de uma rede transnacional. Os membros dessa rede pressionam seus próprios Estados e, caso seja relevante e também necessário, uma terceira organização
a qual, em contrapartida, pressiona o Estado, que se esquivou de reestruturar as organizações que dele fazem parte. Seguindo o modelo bumerangue, as ONGs brasileiras têm formado redes nacionais e internacionais para a defesa de causas de direitos humanos, a fim de pressionar o governo a cumprir a legislação progressiva, criar novas leis e formular políticas públicas para a proteção de direitos humanos. Desde meados dos anos 90, essas redes têm aumentado seu engajamento no ativismo jurídico internacional, mobilizando-se para assegurar o apoio de organizações internacionais, tais como a OEA e seu Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ativismo jurídico transnacional na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Estado brasileiro. Primeiramente, o que é esta Convenção Interamericana de Direitos Humanos? A Convenção Americana de Direitos Humanos, adotada em 1979 e em vigor desde 1978, estabelece que 2 órgãos devem zelar pela sua observância: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com a sigla CIDH, criada pela OEA em 1959, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, criada pela Convenção e em vigor desde 1963. Uma vez que indivíduos e ONGs somente podem apresentar denúncias à Comissão, o ativismo jurídico transnacional está diretamente ligado a este órgão. A CIDH é composta por 7 membros eleitos por uma Assembleia Geral da OEA. Eles não são juízes e representam todos os Estados-membros da OEA. A Comissão possui competência para receber petições contra os Estados-membros, tenham eles ratificado a Convenção ou não. Considerando que a Comissão e a Corte possuem uma função subsidiária vis-à-vis o sistema judicial interno, a admissibilidade da denúncia pela Comissão está sujeita ao esgotamento dos recursos internos pelo denunciante. Apesar da CIDH poder aceitar denúncias individuais e realizar investigações de loco, ela não é um órgão judicial e não pode proferir decisões judiciais e vinculantes. Agora iremos falar sobre o Brasil e a sua relação com a Comissão. O número de denúncias apresentadas contra o Brasil na Comissão também tem crescido desde os anos 90. O aumento do número de denúncias pode ser atribuído a processos políticos nacionais e internacionais. Desde os anos 80, governos militares e outros regimes autoritários mantinham representantes na Comissão, dando pouco valor a seus objetivos estabelecidos de promoção da democracia e respeito aos direitos humanos. Agora iremos falar sobre a globalização dos direitos humanos. A globalização dos direitos humanos e a transnacionalização dos movimentos sociais têm também contribuído para a expansão do ativismo jurídico transnacional. Como resultado desses processos, a Comissão tem ganhado mais credibilidade entre as ONGs de direitos humanos e pressionando os Estados-membros da OEA a reconhecer e cumprir as normas de direitos humanos. Por fim, o último tópico: o impasse do Estado Democrático de Direito brasileiro em implementar as ações da Comissão, consequentemente indo no caminho contrário ao ativismo jurídico transnacional. Apesar do contexto político de democratização, o Estado brasileiro é heterogêneo e tem reagido contraditoriamente ao ativismo jurídico transnacional. Nos diferentes níveis de ação estatal, a política de direitos humanos é ambígua e contraditória, com diferentes setores do Estado formalmente reconhecendo as normas de direitos humanos em alguns casos, negando tal reconhecimento em outros casos, e raramente fazendo cumprir as normas reconhecidas. O impacto do ativismo jurídico transnacional em diferentes setores de atuação estatal, em todos os níveis de administração, é um importante aspecto das batalhas em prol dos direitos humanos do Brasil, e, consequentemente, atingir aquilo que é requerido pelos movimentos sociais e em outros países latino-americanos. Agora, vamos falar de casos concretos e abordagem jurídica dentro de mobilizações sociais. É notório que as mobilizações sociais têm um caráter relevante para o ordenamento jurídico nacional. Todavia, em anos recentes, os movimentos sociais têm sofrido diversas represálias, muitas vezes ilegítimas, seja por meio da mídia ou até mesmo do governo federal. Sobre tal temática, vamos analisar alguns movimentos sociais, o motivo de sua formação, como atuam e quais perseguições sofridas. Vamos falar do primeiro deles, o movimento do Sem Terra.
Em sua formação nacional, o Brasil teve a divisão de terras feita de modo desigual, prevalecendo o famoso dito popular: muita terra para poucos e pouca terra para muitos. Sendo assim, em 1984, no estado do Paraná, surge o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o qual tem por objetivo lutar por terra, reforma agrária e mudança social no país. O ordenamento jurídico que respalda a atividade do movimento é o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, que determina que a propriedade atenderá à função social. Deve-se ter em mente que a crítica do MST versa sobre o latifúndio improdutivo e a propriedade rural especulativa. Dessa forma, conclui-se que o movimento pleiteia nada mais do que o cumprimento efetivo da lei maior. A forma utilizada para alcançar a garantia constitucional é a desobediência civil, ou seja, método não violento de protestar contra um governo opressor ou injusto. Normalmente, o modo mais usado pelo movimento são as passeatas e ocupações de terrenos que estejam em estado de abandono ou inativo. Quando se fala de perseguição, temos a seguinte frase: pessoal do MST, a hora de vocês está chegando. E a atividade de vocês é uma atividade criminosa e, no meu entender, terrorista também. Essa frase foi proferida pelo presidente da República e demonstra como a atual gestão federal trata o movimento, dificultando a reformulação do acesso fundiário no país. Além disso, ocorrem diversos ataques aos membros, como em outubro de 2020, quando o líder do movimento no Paraná foi sequestrado e morto, ou em 2018 na Paraíba, quando alguns membros foram alvejados por homens encapuzados próximo ao assentamento. Outro movimento social que ganhou notória relevância na Constituinte de 1988 foi o Lobby do Batom, uma significativa conquista feita por 26 parlamentares, em um universo de 593 deputados e senadores. Há um pouco mais de 30 anos atrás, a luta consagrou direitos como a licença maternidade, proibição de discriminação em razão do sexo, coibiu a violência na constância das relações familiares, dentre outros avanços. Na época, foi dito pela parlamentar Benedita da Silva: a nossa Constituição só pode ser chamada de cidadã porque ela foi capaz de ouvir o país e, nesse processo, reconhecer as mulheres. O cenário atual é um pouco diferente. Direitos fundamentais das mulheres são tratados como letra morta na Carta Magna. As ideias de subordinação da mulher ao homem, a objetificação e a violência de gênero tendem a retornar em virtude de inflados discursos conservadores. Dessa maneira, apesar das dificuldades, os movimentos sociais propõem uma sociedade mais justa em uma nação tão marcada por desigualdades e negligências do poder público, seja por meio da Constituição ou por meio de normas infraconstitucionais.